Boa noite, boa noite. Como é que estamos aí? Bem-vindos ao Feliz Sem Tabaco, mais uma live. Deixa eu desligar aqui. Hoje vai ser só aqui no Instagram. Só aqui no Instagram, tá certo, gente? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar o nomezinho da live hoje. Vocês estão vendo o nome da live aí? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu colocar aqui o nomezinho da live. Se eu conseguir. Hoje a live é sobre animais de estimação. Estimação e o cigarro. Ok? Deixa eu publicar aqui, deixa eu ver se ficou certinho. Boa noite, gente, vamos chegando. Fixar aqui, como é que fixo o comentário? Ok. Esse é o título da live de hoje, tá? Animais de estimação e o cigarro. Será que tem relação? Qual que é a ideia aqui? Que já vi que a Carol entrou, nossa convidada de hoje. E qual que é a ideia das nossas lives aqui? Você que está sempre acompanhando toda quarta-feira. Carol, segura aí que eu já te coloco aqui. E qual que é a ideia das nossas lives aqui no Feliz Sem Tabaco? Trazer informação. Porque só com a informação é poder. E é assim que a gente consegue tirar tudo o que... Trazer a clareza sobre o que é o cigarro, o que é a doença, tabagismo, qual é a verdade da indústria da morte, que é a indústria do cigarro. Tentar trazer essa clareza porque elas continuam tentando colocar que é uma opção do fumante. Não tem nada a ver com uma opção do fumante. E aí a gente trazendo esses detalhes, todos esses profissionais que eu trago aqui para conversar comigo, e vocês façam a sugestão que vocês quiserem nesse aspecto, porque quanto mais profissionais, não é que eu quero falar de malefício, é que quando eu trago essas relações com as agressões que o cigarro pode trazer, eu estou trazendo o benefício embutido. Porque quando a pessoa para de fumar, ela traz todos esses benefícios. Ei, Silvana, boa noite, tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Mas vamos lá, hoje a nossa live é com a doutora Carolina Lagoa. Vou chamar ela aqui e vamos conversar um pouquinho. Vamos ver, Carol, ver se chegou aí o convite para você. Oi. Ei, Carol. Tudo bem? Boa noite, deixa eu ajustar Boa aqui. noite. Tá Como tudo bem tá, aí? Carol? Tudo em paz? Tudo certinho, graças a Deus. Maravilha. Carol, muito obrigado inicialmente por ter aceitado o convite de falar um pouquinho sobre animais de estimação e cigarro, porque é algo muito interessante que recentemente houve um relato dentro do grupo Eu Trato Fumantes e vai ser muito interessante a gente conversar um pouquinho, não vou ficar dando spoiler, porque a ideia é que você responda tudo isso, mas eu queria te agradecer o seu tempo, porque o nosso bem mais precioso é esse, né? E obrigado por você ter parado um pouquinho à noite. As lives são um pouquinho mais tarde, 20 e 29. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você por ter me provocado nesse assunto. Porque a gente sempre viu isso na veterinária, mas realmente eu consegui me estudar mais a fundo e ver que isso é relevante, viu? É importante a gente tocar nesse assunto, porque isso está impactando também na veterinária, como eu não tinha, talvez, tomado o tamanho do negócio, né? Percebido o tamanho desse mal que, principalmente, eu percebi assim, nessa época agora da pandemia, todo mundo dentro de casa. Acho que afetou muito mais isso. Legal, Carol, porque eu já começaria o assunto, porque o que aconteceu recentemente, é lógico que a gente tem contato, pelo fato de estudar um pouquinho isso, a gente já Sim. tinha contato, mas não é algo que, se eu for colocar, eu abri a live antes de você entrar, falando que a própria indústria do tabaco sempre gosta de jogar toda a culpa para o fumante, que o fumante fuma porque ele quer, a opção é dele, ninguém consegue relacionar as doenças quando vão tentar processar a indústria do tabaco no Brasil. Ninguém conseguiu processar a indústria. Então, a indústria do tabaco, a indústria da morte, ela tenta velar isso, deixa tudo embaixo do tapete. Então, tudo que puder ficar embaixo do tapete é melhor para ela. Então, aqui a gente está trazendo à tona todos os aspectos. E foi chamada a atenção por uma dessas ex-fumantes hoje, que está no grupo. Ela falou, a Lori já entrou, que é a Lori, ela me autorizou
me autorizou a comentar, depois ela vai dar o relato dela aqui, que ela tem os pets dela e que ela sentiu o impacto direto. Daqui a pouco ela vai dar, só fez uma introdução, mas antes de começar todo o assunto, eu queria que você se apresentasse. Eu vi seu currículo aqui, né, Carol? Nós temos uma amizade em comum já de longa data, mas eu estou vendo aqui tem tanta... Você é coordenadora do Hospital Veterinário Jardins, você tem especialização em radiologia, diagnóstico, especialização em imagem, pós-graduação na Unisa, aperfeiçoamento em anestesia, intensivismo pelo CETAC. Enfim, eu queria que você se apresentasse informalmente a sua prática clínica para o nosso... eu lido com... Vai ficar gravado. Tá bom. Eu lido com cães e gatos, né? Então, quando a gente se forma na veterinária, a nossa escolha de profissão é a hora que se forma, né? Nessa veterinária, a gente aprende tudo na faculdade. Claro, vim para São Paulo para lidar com cães e gatos. E a gente começa a fazer clínica geral e aí vai aperfeiçoando. Eu sou anestesista, a minha, como eu me apresento, mas eu estou há 8 anos já no Hospital Jardins, como coordenadora da equipe de clínica e internação. E trabalho também em outros locais como anestesista volante, né? Algumas clínicas aí a gente vai. Então, eu acho que eu sou uma grande clínica geral, né? E que a gente consegue, com isso, englobar todas as especialidades, né? Na veterinária, eu acho que tem já os especialistas que nem você, temos cardiologistas, temos oncologista, até pneumologista a gente já tem também. Mas tudo começa lá na clínica geral e é lá que a gente pega essas informações para passar para vocês. Então, eu estou aí nessa toada já há 20 anos, né? Sempre trabalhando em hospital. Antes do Jardins, eu trabalhei num outro grande hospital, que é o Hospital Rebouças. Trabalhei 10 anos lá também. Então, já tem um tempinho, mas ainda quero fazer muita coisa. Ainda tem muita coisa para aprender. Legal, Carol. Eu gostei dessa visão geral, porque às vezes as pessoas não entendem direito, né? Que já tem tantos especialistas dentro da medicina veterinária, né? Inclusive na parte do diagnóstico. Eu queria aproveitar e falar nisso, né? Porque as pessoas têm ideia de que o animal, e é isso que você falou, como isso está impactando no cão e no gato, né? O fumo. Igual a criança, o animal, o cão e o gato, ele funciona igual a gente. Nós temos as mesmas funções no corpo. Algumas coisas são diferentes, mais espécies específicas. Algumas medicações não podem ser usadas em cães e gatos, mas 80% das medicações que nós usamos nos cães e gatos vem da humana, né? Anestesia, hoje nós estamos sofrendo, como vocês médicos, com falta de Propofol, Dex, Fentanil, então isoflurano, a gente usa mais o ISO como inalatório. Então, os cães estão sofrendo iguais os fumantes passivos, como crianças, idosos dentro de casa, e eles estão tendo as mesmas doenças. Nós temos as mesmas especialidades do humano. E eu vou fazer uma pequena introdução. Assim, sua área está muito rica hoje, né, Carol? Se você quiser trazer algum dado antes da gente entrar no tabagismo em si, por conta de investimento na área, né? Porque as pessoas... hoje existem... os bichinhos, né? Virou família, né? Completamente família. Sempre foi. Mas agora tá muito forte isso, né? Você tem alguns dados para dar, assim, de uma forma geral? Sim, na verdade... É o que até teve grandes discussões nesses tempos de pandemia. A gente viu que a veterinária, assim, tanto quanto a medicina ou outros setores do mercado, a gente não sofreu impacto muito grande, digamos assim, porque o animal é considerado um membro da família, né? Então, principalmente hospitais, né? Essa parte que cuida da saúde, a gente continuou trabalhando, tanto que nós também somos da linha de frente de atendimento. A gente não ficou em casa durante a pandemia, porque como eu trabalho num hospital 24 horas, existe a emergência, existe a doença, não para, né? Não é porque tem Covid que o animal não vai parar de ficar doente. Pelo contrário, entrando no nosso assunto, né? Ele ficou fechado dentro de casa com o seu dono, fumando, né? Ele começou, talvez, inclusive, por o proprietário estar dentro de casa, ele percebeu que seu animal tosse, que seu animal se coça, que seu animal não come adequadamente. Ele conseguiu observar melhor esse animal porque ele fica dentro de casa. Então, assim, nós fazemos ressonância, tomografia, cirurgias especializadas, tanto quanto nos humanos. Algumas coisas são proibitivas de custo, né? Já é tudo muito caro. As mesmas máquinas que vocês usam para colocar um animal, um paciente numa respiração assistida, é a mesma máquina que eu uso. Só que eu não consigo cobrar isso do cliente, porque no hospital humano ou é SUS ou é plano de saúde.
Sim. Então, a gente não tem noção, no plano de saúde não vem lá quanto que eu pagaria se não, a gente paga a nossa mensalidade. E, claro, nós estamos falando de uma realidade de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, a gente já tem esse investimento da medicina veterinária tanto quanto humano. É a mesma coisa, e os custos a gente sabe que em alguns momentos são elevados, mas tem, assim, a gente vê muito, assim, as pessoas sabendo que aquilo é necessário, sendo ético na indicação e fazendo esforços, assim, para manter o seu animalzinho vivo, porque o período de vida deles é menor que o nosso. Então, a gente quer com que isso que tenha melhor qualidade, o melhor amor, o melhor tratamento. Então, a gente vê que quem ama e gosta e quer cuidar, faz o melhor que pode, vai atrás do melhor tratamento. Exato, cara. Ó, eu já entrou a Renata aqui, que ela é babá de gatos, olha só. Muitas pessoas não têm mais filhos humanos, mas sim filhos de 4 patas. Então, tá crescente. Mas é um filho que nunca cresce. Esse filho fica dependente de você para o resto da vida. E eu acho muito importante a gente ter noção disso quando pega um animal, né? Quando adota, ou compra, ou ganha um presente que às vezes pode ser confuso, né? Porque você tem que saber que aquela pessoa quer ganhar, porque é para o resto da vida ele vai ser dependente de você. Ele não vai crescer e vai embora para a faculdade, vai ter a casa dele, né? Então, é muito importante a gente perceber, num cão bem tratado, bem cuidado, esse cão vai viver 16 anos, um gato 20, 22 anos. A gente tem relatos de mais, mas é assim, é a média. Então, assim, é um comprometimento de viagens, você tem que saber se pode levar, onde vai deixar, né? Quem vai cuidar, ele está sozinho em casa, muito perigoso. Hoje em dia, a gente tem muitos acidentes, trabalha num hospital, queda de apartamento, né, da janela. A gente tem cães, gatos principalmente, mas também cães, né? A gente vê muito dessas histórias, infelizmente, e eles são grandes crianças, né? A gente vai falar também nesse assunto, eles engolem muitas coisas, né? Eles comem a bituca de cigarro, eles comem a cinza, o paladar do cão, ele não é tão aperfeiçoado. Então, para ele engole qualquer coisa. Então, assim, fora a intoxicação de alguns produtos, a gente tem o perigo, a gente faz muita endoscopia em cães, porque eles adoram pedra, chave, brinco, isqueiro, né? Pedaço de madeira. Gato agora adora agulha com linha, então naquela casa da costureira, aqui não é um perigo. Quando a gente consegue tirar por endoscopia, sucesso, né? Vai embora para casa em seguida. Mas bolinha, né? Muita bolinha, aquelas bolinhas pequenininhas, se você não dá o brinquedo do tamanho adequado, você pode ter um animal... se engolir, estamos no lucro. Perigo é fazer uma obstrução aérea, como já tivemos aqueles coquinhos, a gente já teve que fazer broncoscopia para tirar o coquinho, né? Então, assim, a gente trata de emergência como nos humanos, né? Então, isso, a gente tem que considerar isso quando tem um animal dentro de casa. Se é para cuidar bem e é para o resto da vida. E é exatamente nesse aspecto. Agora vamos mergulhar no assunto, Carol. Vamos lá. Já secou tudo. E eu vou começar, até a Rose já colocou uma questão aqui em relação a câncer de pulmão, mas eu vou começar abrindo um leque e depois a gente especifica. Isso. O cigarro, ele afeta os pets? Uma questão geral. Sim, afeta. Os animais, eles estão intimamente grudados na gente. Quem tem gato que está aí na live sabe que eu aqui, olha, por acaso a minha gatinha está na minha casa. Acabou a luz na minha casa, eu vim correndo para minha mãe. Mas ela estaria no meu colo, né? A gente sabe que um cãozinho fica deitado no chão, você está num terraço mesmo, você numa cama, o cãozinho fica do lado, principalmente os pets de apartamento aqui em São Paulo, cães pequenos. Então, sim, afeta, porque eles respiram aquela fumaça, né? E, que a gente até já tinha conversado, a deposição da fumaça nos pelos. Nós tomamos banho 2 vezes por dia, todos os dias, né? Os cães, quando muito, 1 vez por semana, e os gatos, olhe lá. Os gatos, eles têm o hábito de se lamber, os cães também. Eles estão ingerindo essa fumaça, eles estão ingerindo essas cinzas, né? Então, isso acho que até afeta mais do que você pensar numa criança, porque ela toma banho, a criança troca de roupa, ela sai para a rua, o animal fica dentro de casa, né? A gente não vê tanto nos animais de grande porte, aquele do quintal. Aquele do quintal, ele até se afasta, às vezes. Eu vi alguns relatos de animais que perceberam assim que o animal se afasta quando a pessoa acende um cigarro, né? Então, assim, mas assim, e aí o que esse tabaco, né, os resíduos do tabaco fazem, diversas situações a gente tem. E é interessante porque assim, as pessoas não relacionam ao cigarro. Elas vêm dizendo que é alergia ao perfume,
elas vêm dizendo que deve ser alergia. E a gente pergunta, porque é numa anamnese de uma alergia de um animal atópico, que é uma das grandes queixas, é o animal com coceira, o animal com tosse, o animal com espirro. A gente tem muito isso. As causas são diversas. Mas a primeira coisa é perguntar: perfume, o desodorante de ambiente, né? Ar-condicionado, que hoje em dia todo mundo usa, né? O ar seco. Então, assim, e o cigarro? O cigarro é um diferencial para muitas condições pulmonares, né, e de pele. A gente tem que considerar o cigarro. Principalmente, você trata, eu acho que, de pacientes que têm, às vezes, um hábito de mais de 10 unidades de cigarro por dia. Aquele dia que eu te falei, não é que você está em casa, você está fumando com o animal no colo, né? Então, é importante, sim, a gente considerar o cigarro no diferencial numa anamnese dentro do consultório. A Silvana, comentando exatamente o que você estava falando, Carol, ela relatou aqui, eu tenho uma Rottweiler e a Silvana, ela tá sem fumar já há uns 50 dias. Ela falou, quando ela fumava perto da Rottweiler, ela saía de perto e ficava espirrando. Então, eles espirram e a gente acha, não é nada, né? Mas eles têm muito problema respiratório, igualzinho a gente, bronquite, asma, tá? Então, assim, é importante a gente considerar, já que você fala aí com seus fumantes que estão tentando parar, é mais um motivo para a gente ter um pouquinho mais de força, né? E falar, vamos lá, esse é mais um motivo para que eu tente livrar esse vício, né? É cuidar do meu animal, porque eles vivem menos que a gente. Quando a gente fala do ser humano, Carol, vou dar uma introduzida, vamos ver se isso joga também para os animais. Eu falo de 3 grandes agressões, de grupos de agressão. Claro que o primeiro é pulmonar, porque o humano está aspirando, vai para o pulmão, então câncer, tudo que tiver ali pelo caminho. Sim. A gente tem as doenças cardiovasculares, que eu não sei se agride também os animais, e a gente tem os cânceres. Então, são 3 grandes grupos, e a gente tem uma série de outros. Eu trouxe aqui otorrinolaringologista, eu trouxe dermatologista, vou trazer gastro, vou trazer onco, enfim. É a mesma coisa, Carol? É tudo igual. A gente viu até que tem uma diferença, porque a gente tem tipos de focinho, né? A gente tem aquele cachorro com focinho mais achatado, os focinhos médios, os mais largos, né? O Doberman, aquele focinho comprido. Então, existem trabalhos já dizendo que, sim, para os dólicos-cefálicos, que é um focinho prolongado, né? Por conta daí de respirar fumaça e passar muito por seios nasais, você tem cânceres nasais e orais maiores nessas raças. Em compensação, você tem os pugs, aqueles bulldogs, né? Os cachorrinhos de nariz achatado e também os gatinhos, os persas, que eles já por natureza de anatomia têm uma grande dificuldade respiratória. Esses animais sofrem muito de bronquite, de estenose de traqueia, tá? A gente tem uma fragilidade na cartilagem traqueal, que é muito comum nas raças pequenas, Yorkshire, Spitz, alemão, que todo mundo tem por aí, em que qualquer irritação naquela região causa uma dificuldade respiratória extrema a ponto de levar para o hospital e ser necessário intubação. Então, assim, você tem ainda a conformação das raças piorando a situação, né? Você tem tumores, você tem atopias, alergias, então, cânceres nasais, bronquite, hipertensão pulmonar, você tem doenças cardíacas, tá? E você tem também a hipertensão sistêmica. Então, os animais já vêm aí com toda a carga dessas doenças iguais às nossas e estão sofrendo o efeito da fumaça do cigarro, piorando essa situação. Inclusive o tromboembolismo pulmonar é muito comum, tá? O que é isso? Traduz para eles. Para quem tem um animalzinho ali não sabe o que é. A gente tem a formação de coágulo em vasos pulmonares e a respiração não acontece. Infelizmente, em alguns animais a morte é súbita, né? Quando a gente não consegue diagnosticar isso com antecedência, iniciar um tratamento adequado, né? Então, o cigarro, ele é inalado e aí ele cai na corrente sanguínea. Quando ele mistura com o sangue, ele mexe com algumas coisas de coagulação, com alguns fatores de coagulação. A gente tem processos inflamatórios sistêmicos, né? Você tem a bronquite espessando toda a parte de brônquios, em que você já não consegue ter uma troca gasosa adequada, né? Então, a gente tem esse problema do colapso traqueal, a gente já tem broncomalácia, então tem muitos animais. A gente estava falando de custos, né? De ter um animal. Hoje a gente vê, eu estou há 20 anos na formada, assim, a colocação de estente traqueal aumentando na veterinária. Tá? Claro que a gente tem uma carga aí de algumas raças, um
fator genético. Mas vamos dizer que com a fumaça você piora essa situação, né? Você acaba tratar uma doença que talvez fosse se manifestar mais para frente, com um manejo aí de alimentação, você fosse melhorar a condição, você irrita aquela traqueia e ela se fecha. E o animal chega roxo na internação, na emergência, entendeu? Ele chega roxo, você tem que anestesiar e entubar, né? Então, não é legal para ninguém, né? Muito menos para eles também, que não estão nem entendendo o que está acontecendo. E tudo que a gente puder evitar para não acontecer isso, melhor, né? Carol, deixa eu aproveitar aqui. Quem está na live, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo, encaminha para alguém que tem algum pet, que a ideia é que a gente dissemine essa informação, porque principalmente agora em épocas que a gente está confinado, tem dados já mostrando que aumentou em 38% o consumo de cigarro. E como a Carol está falando aqui, a gente tem relação direta, como no ser humano vai ter para o bicho. Só que a única coisa é que o bicho não leva na boca. No outro dia me mandaram, não sei se você recebeu, Carol, quem foi que me mandou? Acho que foi o Bruno Papelbaum, um colega cardiologista. Ele me mandou um siri que estava na patinha, mandou pelo WhatsApp, mandou aí, um siri que estava na patinha com um cigarro. E engraçado, o cigarro, ele levava ali e fazia fumacinha. Ele até me encaminhou, porque sabe que eu trabalho com isso. Então, assim, encaminha aqui, ó, o aviãozinho, tá? Eu vou passar para uma pergunta para você que já tem, Carol. Vamos lá. A Rose, vamos diretamente, eu vou responder, chama essas pessoas, vou responder quem estiver aqui perguntando. Gostaria de saber a relação de dono do cãozinho fumante e cão com câncer. Ou seja, a relação de câncer com o dono do pet, câncer no bichinho. Pelo eu vi alguns trabalhos e conversei com o oncologista até lá do hospital, que a gente percebeu nos últimos anos na veterinária um aumento, a gente não consegue fazer uma relação direta, tá? Mas a gente aumentou muito o número de cânceres pulmonares primários, carcinoma, né? Antigamente a gente não via tanto isso, a gente via mais assim, um câncer de mama causando uma metástase pulmonar, uma metástase hepática, mas a gente tem visto muito carcinoma, adenocarcinoma, tá? Os cânceres orais também começaram a aparecer bastante. E existem, sim, trabalhos científicos já ligando isso, né? Então, eles já conseguem avaliar os animais de pequenas raças. Então, Yorkshire, eles avaliaram bastante. A gente vê Beagles também. De casa, não é trabalho científico colocando o animal no contato para fumaça. Não, eles acompanharam animais que têm dono fumante. Então, assim, é uma coisa que você vê, tá dentro de casa. Aí eles acompanharam esses animais e perceberam, sim, principalmente o câncer nasal e pulmonar. Então, tem várias faculdades aí no Brasil e fora do Brasil fazendo trabalhos já relacionando cânceres nasais, orais e pulmonares ao cigarro. Porque a gente estava falando daquela... que eu perguntei para você, aquela substância na urina, né? A cotinina. Eles conseguem medir nos cães. Então, quer dizer, tem relação sim. Se o nível está aumentado, quer dizer, aquela substância está causando uma irritação, causando alteração celular e que predispõe a cânceres, né? Joia. Carol, a Lori colocou aqui, já vou postar, eu já tinha cantado a bola que ela ia falar, porque foi impressionante, ela parou de falar. Eu adorei quando você me mandou o áudio. Eu, inclusive, mostrei para muitos funcionários meus, né, lá no hospital, que fumam, né? Porque eu falei, gente, eu sei que é difícil parar, né? Quem sou eu? Nunca fumei, né? Então, mas eu sei que qualquer vício não é... Eu brinco com o pessoal que se alguém falasse para mim que eu tinha que parar de comer chocolate, eu não ia conseguir, né? Então, eu mostrei para mostrar assim, vocês não estão sozinhos, mas quando acontece, quando é vitorioso, né, o parar de fumar, você vê você vê na hora, na sua vida prática, né? Não, a gente está tendo relatos impressionantes e assim, quando a Lori comentou, foi uma das que me motivaram a fazer essa live com você, por isso que eu cutuquei aí pra gente fazer. Ó, ela fala que ela tem 4 pets, 4 cães, 2 deles tinham alergia, atopia, né? Que é o processo alérgico. Isso. Eu dava Apoquel, bom, aí Apoquel, Apoquel, para conter a coceira. Parei de fumar há 46 dias e eles pararam de se coçar logo no início. Impressionante ela que está colocando aqui. E a indústria veterinária, na parte de atopia, é impressionante. Eles precisam estar todo ano com uma medicação nova, porque a atopia é muito comum nos cães. E aí a gente fala, de novo, é o produto do chão,
Ah, é o perfuminho do banho. Pode ser, mas você tem que, no teste alergênico, que a gente faz também em cães, considerar a fumaça se tem um fumante dentro de casa, né? Principalmente se é aquele cachorrinho que fica do lado do sofá, sentadinho no seu colo, enquanto você estuda, enquanto você vê a novela, enquanto você lê o livro. Ele está intimamente, o cão ele está grudado em você o dia inteiro, o gato mais ainda. Então, a indústria farmacêutica está na topia. Ela falou do Apoquel, hoje a gente tem uma outra medicação já muito avançada também, que é o Cytopoint, porque as alergias estão aparecendo cada vez mais. E a oncologia também, e a cardio. Eu posso te dizer que, assim, o clínico geral, né, mas lá no hospital, a cardio e a onco é o que mais trabalha. E quando eu falei que eu ia fazer essa live com você, considerando o cigarro, elas foram muito assim, olha, a oncologista, acho que ela me passou uns 10 trabalhos só no primeiro dia. Olha, é isso, 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 isso. Então, a gente tem muito animal quando chega em edema pulmonar, claro que é cardiogênico, mas a gente tem um pulmão doente. A gente tem secundariamente um pulmão inflamado, né? Então, tudo que você minimizar num animal que já tem uma cardiopatia, diminuir o processo inflamatório, você vai estar ajudando esse animal a melhorar. Aí você vai lá e fuma do lado dele. Não dá, né? Carol, deixa eu te perguntar uma coisa prática. Eu sempre comento, inclusive eu ensino médicos a tratar, porque a gente não tem na grade de faculdade tratamento de tabagismo, lá no quarto ano, no quinto ano, não tenho. Como é que é isso na medicina veterinária? Porque você falou que ele deve ser questionado se o dono é fumante. Mas eu vejo que na medicina, as pessoas, médicos, eles acabam esquecendo de fazer esse tipo de questionamento. Por exemplo, eu tô com uma gastrite aqui, fala assim, você deve estar comendo errado. E às vezes o médico esquece de perguntar, mas você fuma? E existe um negligenciamento. Na medicina veterinária... Também se esquece muito. Foi até você comentou, eu conversei com outro amigo, outro colega meu lá ontem de veterinária, e ele comentou isso. Era um animal que era uma gastrite crônica, fazia endoscopia, fazia tratamento com omeprazol, fazia todas as medicações possíveis, alimentação natural, e tentava troca de ração, né? E quando vem um funcionário da casa e fala, doutor, ele come a cinza do cigarro dela, no cinzeiro. E e aí ninguém relacionava aquilo, né? Então, assim, aí, claro, no meio da consulta, tocou-se nesse assunto, né? Não sei o que lá. E foi resolvido o assunto. Olha, e isso é outra coisa. A gente estava falando de alergia, de doenças cardíacas, pulmonares, mas os animais engolem aquilo. Aí você pensa num pincher, num Spitz alemão, que tem 1,5 kg, e ele come uma bituca de cigarro. Aquilo fica no estômago. Se passar para o intestino, pode até causar uma obstrução. E aqui tem resíduo lá dentro. Aquilo intoxica. Entendeu? Então, o animal come sim a bituca. O animal come sim, ele pode até pegar um maço de cigarro, engolir, mastigar aquilo e comer inteiro. Então, a gente tem que tomar cuidado. É um caso... Outra coisa que chega muito no hospital é a intoxicação por... a gente comentou, eu falei... O pessoal fuma maconha e chega lá com a bituca que jogou no chão, que acha que não tem nada, é um animal de 2 quilos, eles chegam lá alucinados, tem que internar. Porque é um cachorro de 2 quilos, é uma criança, é um recém-nascido, se você pensar no peso de um humano, né? Então, assim, a gente tem muita intoxicação por medicações também, que o pessoal larga na cabeceira da cama. De novo, é um filho para sempre. Então, assim, o cigarro pode não só causar todos esses casos de gastrite pulmonar, como também até um processo obstrutivo intestinal. Né? Olha, tem uma questão aqui interessante, que o Marcelo, que é um colega advogado, Marcelo, como é que tá? Com tantos malefícios, é possível considerar maus tratos fumar perto dos pets? Olha isso, Carol. Se a gente não consegue falar que é maus tratos nem com seu filho dentro de casa, como é que eu vou considerar isso na veterinária, né? Exato. Recentemente, a Inglaterra proibiu você fumar dentro do carro quando você tem uma criança, foi proibido. Então, assim, isso também está no Brasil. Na verdade, a proibição é porque você não pode segurar o cigarro dirigindo, mas não por conta da criança. Imagina você traduzir isso para pet. Realmente, não. Mas é uma questão interessante. Mas é uma questão. E assim, é importante a gente começar a levantar esse assunto, porque, como eu te falei, a veterinária também, assim, a gente
talvez isso incite lá o pessoal que eu trabalho a perguntar mais. Existe sim essa pergunta, às vezes a gente comenta por quê? A gente consegue reparar quando o cliente chega na sala se ele tem um cheiro de cigarro, né? A gente, quando ele fala com a gente, vem aquele hálito de fumaça. Então a gente depende do animal. Aí eu já vi também essa situação, o animal vem cheirando a cigarro, né? Num caso extremo, né? Então, é o que eu te falei, imagina nessa época aí de pandemia, todo mundo que ia para o escritório não podia fumar no escritório, tinha que descer. Agora, se fuma dentro de casa, do lado do computador, né? Nossa, tem uma legal aqui, Carol. Eu não sei se você chegou a levantar isso. A Raquel perguntou. O animal pode ficar viciado comendo bituca? O vício é muito difícil da gente avaliar nos animais, tá? Mas eu acredito que não como nós humanos. Ele tem o mesmo efeito, passa a barreira hematoencefálica, mas o animal ele não cria tanto esse hábito, porque tem o vício fisiológico, mas a gente tem o vício social também, né? Do cigarro, né? Aquele negócio de estar em turma, ter o que fazer com as mãos. Então, eu acho que você consegue nos animais não considerar isso. Então, eu acho que não tem esse vício físico, né? Da falta da nicotina mesmo. Tá, deixa eu só dar mais um recado aqui, que até me lembraram. Manda ver. Apertar o coraçãozinho aqui, gente. Todo mundo aperta esse coraçãozinho aqui, quero ver ele. Porque vai fazer chegar o algoritmo aqui do Instagram, faz chegar em mais gente. Aí, joia, obrigado. Já tá aparecendo muitos corações aqui. Deixa eu fazer outra pergunta aqui para você, Carol. E em relação a diferentes pets? Existe diferença? Você comentou já alguma coisinha entre gato, entre cão, mas e outros pets, tipo tartaruga? Hoje tem muitos tipos de coelhinho, né? Coelhinhos diferentes. Esses animais, apesar de estar bem perto da gente também, eles não ficam tão intimamente como cão e gato. Eles ficam, então, ali na sua gaiolinha na área de serviço. Existe, claro, não vou desconsiderar o coelhinho. Tem coelhinhos que ficam junto, tudo, mas eles ficam menos. O cão e o gato, ele foi muito mais humanizado, né? Ele está muito mais íntimo. Mas a gente tem, sim, aquários, né? Que fica a deposição da fumaça na água, né? Existe, eu não trato de peixe, nunca, né? Acho que eu nem passei por esse lado, mas eu já tenho colegas que a gente tem câncer em peixes, né? Uau! A gente tem, dá para operar, dá para tirar. Então, assim, a deposição num aquário, que se você não está bem fechado em cima, assim, porque tudo depende da quantidade de cigarro que você tem dentro de casa, né? As cinzas, que a gente estava falando, onde você joga essas cinzas, né? Onde você dispensa isso? Então, os animais, sim, mesmo silvestres, a gente tem acontecimento de câncer, de problemas pulmonares. Inclusive, agora, não tem a ver com o cigarro, mas a fumaça de todos aqueles animais do Pantanal também fez mal. Não é só queimadura, né? A inalação de fumaça, como no incêndio humano, a gente tem todos aqueles brônquios machucados, queimados. Então, eles sofrem da mesma maneira, só que menos por não estar tão assim, de novo, não estar no colo da gente, né? Eles ficam menos expostos à fumaça. Passarinhos que ficam na área de fora, tudo isso. Tem uma pergunta aqui interessante do passeio Higienópolis, é que o gato é mais sensível que o cão no caso de inalar a fumaça? Você falou, inclusive, do focinho. Né? Então... sim. Na verdade, o gato, a questão do pulmão, ele tem o seu órgão-alvo, digamos assim. O gato pode ter um monte de doença, mas quando a gente vê, é o pulmão dele que sofre mais. Qualquer outra doença pode impactar. Uma insuficiência renal, a gente pode ter uma inflamação sistêmica causando uma lesão no pulmão. Então, a gente considera, assim, o pulmão do gato um órgão importante e mais, assim, mais a se notar do que quando chega um cão, digamos. Porque eles sofrem mais com bronquites e asma. E o tratamento é o mesmo de humano. A gente usa bombinha, a gente usa corticoide. Bombinha com inalador, assim? Tem, com aqueles passador igual de criança. Passador, passador de criança. Então, assim, eles sofrem as mesmas doenças que a gente, só que a diferença é que o gato não chega para você e fala, estou com falta de ar. Nossa, eu estou respirando mais. Não, você tem que olhar para ele. E aí esse é o problema. Quando o animal chega com essa dispneia, ele já está há muito mais tempo com a dispneia. Ele já chega lá com uma capacidade pulmonar muito reduzida, né? E aí, de novo, na emergência, entuba, anestesia, né? E aí você tem, a gente considera o gato, que nem vocês acham que passam muito em UTI, aquele pulmão mais duro, menos complacente, né? Então, o gato sofre mais, sim, as questões pulmonares, inclusive nos gatos, um dos cânceres mais comuns, que também pode estar relacionado ao cigarro, é o linfoma.
A gente tem um linfoma muito importante, muito a considerar nos dados. E o corpo estranho de novo, né? O gato adora uma coisinha que voa, uma bituca que está lá no vento, eles adoram brincar com aquilo. Então também tem a ingestão de corpo estranho que é considerável. Tá, Carol, deixa eu te perguntar uma outra coisinha aqui. Então, vamos hipotetizar aqui uma coisa. A pessoa é fumante, ela tem um animalzinho, pode ser um gato, pode ser um cão, e ela quer saber se está dando repercussão. Tem como fazer esse diagnóstico? Porque, assim, às vezes, no ser humano, às vezes a gente vai fazer o diagnóstico de bronquite, de DPOC, que a gente falou, bronquite ou asma. Às vezes a pessoa tem um cansaço que ela vai lidando, tem uma falta de ar, mas tô ficando velho, não faço muito exercício. E ela não faz o diagnóstico porque não faz a espirometria. E quando a gente faz, a gente diagnostica. Ela vai levando, vai empurrando com a barriga. E no caso do pet, do animal de estimação? Esse é um problema muito pior, porque como eu te falei, ele não chega falando tô com falta de ar. Você tem que ter uma outra pessoa observando. Então, assim, é muito importante a gente observar mudanças de hábitos. O animal costumava dar uma volta no quarteirão e voltava feliz. Agora ele volta cansado. Você tá na coleira, ele vai até a esquina e pede para voltar. Eu tinha muito isso, uma cachorrinha que eu tive com 16 anos, ela ia ali, fazia xixi e já voltava, ela não queria passear, né? Então, é importante observar os animais. Como eles arfam muito, com a troca de calor é feito pelo arfar. Então, assim, só ficar com a falta de ar, às vezes a gente não consegue diferenciar da troca de temperatura. Mas mucosa, né? Tá mais branca, ela tem que ser rosinha, né? Todas as mucosas têm que ser rosinha. Tá mais branca, tá acinzentada, aí é complicado. E eu acho que a gente chega num momento em que todos os animais, né, tem que passar que nem a gente por um check-up. A prevenção é, assim, disparado o melhor tratamento, né? Eu falo, prevenir é melhor mesmo. Então, assim, o animal espirra, animal tosse. Olha, vamos lá, o animal com 6 anos, 5 anos, às vezes, já está na hora da gente fazer um check-up. Então, um eletrocardiograma, a gente faz ecocardiograma, eles têm muita hipertensão pulmonar, alteração cardíaca. Então, é importante a gente fazer alguns exames. Podemos fazer um raio-x. No animal que tem uma suspeita, não, ele tosse, na auscultação tem um chiado pulmonar, a gente tem ali uma alteração no pulmão, podemos até, na necessidade, fazer uma broncooscopia, fazer uma biópsia, avaliar a traqueia, né? Então, a gente faz gasometria nos cães para ver se a gente consegue ter uma oxigenação adequada. Então, o importante é a prevenção. A gente vai, às vezes, para um veterinário e fala, vim vacinar. A vacina não é só a vacina. Eu acho que a vacina, no final das contas, é importante, mas ela é o menor fato aí na hora da vacinação anual. Todo mundo vai para o veterinário para vacinar. Não, vá para o veterinário para fazer uma avaliação clínica. É um check-up, né? Então, esse animal vai ser auscultado. Pressão arterial, né? A gente tem o problema, como eu acredito que em crianças também você pode ter isso, do tipo, a criança está agitada, né? Não é todo animal que permite essa aferição, a gente tem que considerar o estresse do momento, né? Mas é importante fazer os exames, né? Para a gente ter um eletrocardiograma, a gente considerar e aí começar a tratar, né? Deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui. Onde é que mede a pressão nos animais? Eu lembro que quando eu fazia patinha. a pesquisa, na pata, né? Na patinha. E a gente fazia a pesquisa em rato, por exemplo, a gente media no rabo. Nos animais é na pata. Pode ser no rabo também. A gente pode usar as 4 patinhas, mas dependendo do rabo, a gente põe lá o manguito, né? De acordo com o tamanho e faz a aferição com o Doppler. A gente usa o Doppler para auscultar, né? A gente vai pelo som do Doppler e a gente consegue aferir a pressão. É a mesma da nossa, 80, 120. A gente faz mais a diastólica, a gente mede a alta, né? Mas a gente consegue fazer tudo isso. E o que a gente vê muito, assim, os animais, eles têm muito o pessoal fala, o espirro reverso, né? Aquele engasgo, né? Você parece que está engasgado. O parecer que está engasgado no cão é tosse, tá? Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes falam, ele está engasgado. Ele pode estar tossindo, né? Ele pode estar tossindo. O espirro, todo mundo considera espirro. Tô espirrando, né? Principalmente, como eu te falei, naquelas raças de focinho achatado. Ele já tem uma grande dificuldade respiratória. Aquilo lá já é tudo espremido, tudo apertado. Nos gatos, o persa também, aquele persa quase não tem nariz, né? Esses animais sofrem muito de problema respiratório. São os que mais têm bronquite. Eu tive um cliente que ele tinha esse colapso traqueal, né? Então, qualquer estresse, aquilo fechava, né? E ele não considerava a cirurgia, porque é um procedimento caro mesmo na veterinária, para ele não era uma coisa possível, mas ele conseguiu resolver, porque o estresse do calor também alterava tudo isso.
Ele não fumava, né? Não fumava, mas assim, ele pôs um ar-condicionado, colocou o animalzinho dentro do quarto e tinha um oxigênio, né? Tinha um concentrador de oxigênio para o quarto. Ele resolveu, o animal ficou muitos anos muito bem, porque no final é isso, é tempo com qualidade de vida, né? Então, a gente também tem pessoas que fazem de tudo para os seus animais dentro das condições que eles têm. Então, a gente tem que cuidar deles igual da gente. E nos casos graves, como a gente tem nos DPOcíticos humanos, você chega a repor, aí não sei, Carol, se você Tá, vamos com lá. oxigênio mesmo, com oxigênio terapia contínua, que nem a gente faz. Tem. Você coloca, consegue usar catéter nasal ou até em casa tem pessoas que alugam cilindros de oxigênio. Então, assim, animais menores, você põe eles às vezes dentro da caixinha por alguns períodos no dia, né? Há períodos mais quentes ou períodos de estresse, você deixa ele naquela caixinha, coloca o oxigênio lá e aquele animal consegue ter uma vida melhor com mais qualidade, né? Então, sim, muitos tutores alugam cilindro de oxigênio ou alugam concentrador de oxigênio para ter em casa. A Flávia perguntou aqui a respeito. Flávia, não peguei tudo aqui. Ela tem uma Shih Tzu, mas ela não fuma há anos. Se pode ter alguma repercussão ou ela já fez a principal Já parou coisa de que ela parou? Sim, claro que ela já fez, né? Assim, vai melhorar totalmente a condição. Mas, de novo, dependendo da idade, os check-ups são importantes, porque pode não ter mais a repercussão do fumo, mas o animal tem, assim, com a idade, vem as bronquites, os problemas pulmonares e cardíacos, e cada vez que a gente trata isso com antecedência, diminui custo, porque você usa menos remédio do que quando já está num quadro mais avançado, né? E a qualidade, o animal não fala, a gente tem que fazer por eles, né? É igual um bebezinho, quem tem filho pequeno, vê passando mal, corre para o hospital, porque ele não sabe em que nível tá aquela alteração, né? Então a gente tem que tratar eles como crianças mesmo. Agora eu vou para uma outra hipótese aqui. Então, é claro que nem a Flávia, que deu o relato dela, que ela parou de fumar, que foi a principal Ótimo. atitude. Então, assim, quando você tira o fator agressor, como a Carol comentou, assim, independente de você parar, no ser humano também é assim. Não é porque você parou agora que o seu risco cai a zero. Você vai caindo o risco de ter doenças com o tempo. É lógico que algumas estão diretamente relacionadas ao efeito agudo. Mas tem algumas crônicas, como você citou, que parou de fumar, ele ainda tem a certa repercussão ao longo do tempo. Mas essa pessoa está fumando, ela não parou de fumar. Qual é a recomendação? Então, ela tem um animalzinho, ela está fumando, a recomendação é que ela pare de fumar. Sim, mas às vezes é difícil. Manter sempre janelas abertas, tentar fumar longe do animal. Então, assim, é um cachorrinho, é um gatinho, eu sei como é difícil. A gente vai para a cozinha, o gato fica ali no meio das pernas, né? Então, assim, é realmente fumar fora de casa. Quem tem uma casa, vai para uma área aberta. Uma janela num apartamento, fumar na janela. Sair do apartamento até, né? A gente sabe que às vezes tem famílias aí que um é fumante, outro não é, ou só deixa de fumar lá embaixo no prédio, né? Tem essas situações. Então, assim, considerar que mesmo que você more sozinho com um cão ou com um gato, deixa para fumar, né? Ou vai passear com o seu cachorro, fume na rua, né? Para que diminua mesmo a concentração de fumaça. E aí, importante, nos cães, como eu te falei, a gente falou no começo, o hábito de tomar banho, a gente orienta aí uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo do estado da pele do animal. Mas os gatos, eles não tomam banho. Então, é importante, às vezes, fazer uma limpeza dos pelos. Existem produtos, paninhos adequados para isso, para passar, para não ter intoxicação também de nenhum produto químico. Então, compre em pet shop. Para fazer mesmo aquela retirada mecânica da fumaça, da fuligem, do que ficar de resíduo do cigarro, né? E limpeza dos ambientes. Os animais estão no chão. A gente toma banho, usa sapato. Eles pisam no nosso o piso de casa e eles lambem a patinha, eles deitam, eles rolam, né? Então, é muito importante a limpeza também da sala e cinza, bituca é no lixo fechado, lixo que o animal não vai mexer. Porque a gente vai falar, eu vou ali pegar um refrigerante, eu vou ali no banheiro, e é a hora que eles, vão lá e comem tudo. Isso a gente chama de fumo de terceira mão, né, Carol? Esse depósito, né? Então, a recomendação de você fumar longe para o bichinho, porque a mesma coisa das crianças, né? Os lactentes que engatinham, então eles vão ter o contato com o depósito, né? Esse fumo de terceira mão tá tudo no chão e os pets ficam lá e vão absorver tudo isso. Agora eu quero puxar a sardinha para o meu lado aqui. Você falou muito da parte respiratória, você falou do câncer,
E agora eu quero perguntar da parte cardiovascular. O cão pode infartar por um tabagismo passivo? Ou seja, eu tenho relatos, Carol, da minha prática clínica, de pessoas que eram cônjuges, que nunca fumaram, mas infartaram porque o cônjuge era fumante. Assim como eu tive relatos de uma pessoa que fazia... Lembra daquela minissérie Carga Pesada? Sim. Com o Antônio Fagundes e com o Bino lá? E Uhum. que o cara eles revezavam, ele não fumava, mas o outro cara, então imagina, na boleia do caminhão, o cara ali fumando, ele fez 5 pontos de safena, nunca fumou, mas era um tabagista passivo. E o cão e o gato, ele infarta? Não, eles não infartam como a gente, não tem esses relatos, assim, tá uma coisa muito específica, mas não é o comum, tá? A gente não tem ali obstrução de coronárias, a gente não tem muito esse caso nos cães. O que a gente mais tem são as insuficiências valvares mesmo, tá? E câncer de coração a gente tem. Isso acontece com frequência, infelizmente. Efusão pleural, efusão pericárdica, a gente tem bastante efusão pericárdica, né? Então, o infarto igual nós temos, não, mas as doenças valvares e cânceres cardíacos a gente tem sim. E é bem complicado, porque, sei lá, não sei nem te dizer, mas num câncer cardíaco, não sei, transplante, retira, a gente não sei como é que faz. No humano a gente ainda tem até o que no fígado você tira, faz um transplante, no cão você não consegue fazer isso. E não é falta de técnica, não, porque a técnica foi treinada nos cães e gatos para os médicos fazerem. A questão é custo, né? Como é que você vai manter um animal? E achar um compatível é totalmente diferente, né? Então, a técnica existe, já está super documentada, mas tem muitas técnicas na veterinária que a questão é dinheiro, né? E nem, às vezes nem só dinheiro. É o que eu falei, você pode ter o dinheiro, já vi clientes que falaram para mim, eu pego o meu jatinho, eu vou para não sei aonde, para os Estados Unidos, Sim, mas chega uma hora que como é que você vai fazer teste de compatibilidade? Que cães que você vai testar? Você não tem o familiar, a genética tão especificada, né, para uso rotineiro como nos humanos tem, né? Mas vou te falar que a minha cardiologista trabalha bastante. A gente tem muito problema valvar e a hipertensão pulmonar é uma das coisas que mais aparece para a gente também. E, de novo, a correlação aí com os brônquios, né? Ah, perfeito. Então, a gente vê, eu imaginava essa resposta porque a gente não usa o cão, ele não é nenhum modelo de aterosclerose, então ele não tem Não mesmo tem. obstrução, Existe, né? faz aterosclerose, mas não assim no nível que a gente tem nos humanos. Não é. Tá. Não é. A ponto de ter um infarto. Você tem que simular esse infarto amarrando mesmo a artéria, né? Exatamente. Quando você vai simular. Exatamente. Bom, Carol, eu acho que de questão, não sei se chegou alguma coisa aí para você, que às vezes cai para você, dá uma checada Não. aí, porque aqui a meta é responder quem tiver. Eu vi aqui do Passeio Higienópolis, acabei de ver ontem. Minha cachorrinha tem 15 anos e tem um tumor hepático. Há 7 anos sempre tratei meu bichinho como a doutora diz, prevenção. Ela está até bem com qualidade de vida, tá vendo? E um câncer hepático, hein? Tem relação, Carol, também? Você viu alguma coisa? Câncer... Não, a gente tem muito, nos cânceres hepáticos e de baço, que a gente tem muito hemangiosarcoma. Não é tão correlacionado. A gente tem muito hemangiosarcoma, bastante, né? Eu vi ali um outro que fez de AVC. Sim, eles fazem acidente vascular cerebral, muito comum também. Muito comum o AVC em cães. A gente tem bastante. E aí a gente vai para neurologista tratar. A maioria até reage bem, mas depende do grau, né? Que a gente vê na ressonância, a coisa não. Às vezes tem que evoluir aí para uma eutanásia, porque você não tem, como nos humanos, aquele suporte também de fisioterapia, cuidados em casa, home care, né? Tudo isso acaba sendo bem complicado. Se um pet ele começa a ter esse cansaço diferente do normal, né? Então, vamos entender, pode ter relação aí com o fumo, então Sim. alguém que fuma. Como é que é essa abordagem diagnóstica, Carol? Que, por exemplo, para eu entender, será que ele está fazendo mesmo uma asma? Será que ele está fazendo... na ausculta? Faz a espirometria também? Tem um teste? A gente não consegue fazer a espirometria porque não tem como eles não conseguem fazer o puxar, né? Você não consegue fazer o animal fazer isso. Mas, assim, auscultação e raio-x torácico inicialmente, tá? A gente tem os radiologistas veterinários são maravilhosos. Eles têm um pessoal aí que tem um olho
clínico, assim, para uma bronquite, para um espessamento de brônquios. A gente consegue no raio-x pegar muita coisa, né? E às vezes um tratamento simples aí para um início de bronquite, você trata, aí vem a clínica, né? O cliente já relata no dia seguinte, olha, uma semana depois, nossa, ele está muito mais ativo, ele correu atrás da bolinha. Então a gente depende da observação do tutor. Isso é um fato muito importante, né? Então, é aquele cachorro que não subia em cima do sofá e agora sobe porque ele quer brincar, que ele não pegava a bolinha, que ele não pedia a coleira para passear, agora ele pede, né? Então, essa observação clínica, e aí, claro, na bronquite, a asma, a gente chega o animal em dispneia, sem conseguir puxar aquele chiado na auscultação, né? Se o animal é aquele animal que você faz a bombinha, entra com corticoide, entra com oxigênio, você vê ele relaxar em meia hora, que nem a gente vê em pronto-socorro pediátrico, né? Nesses casos, a gente faz o tratamento clínico, né? E em casos mais específicos, onde a gente vê uma bronquite mais resistente, não tratamento, é indicado, então, a broncoscopia mesmo. Às vezes, sendo até necessária uma biópsia, né? A gente faz biópsia de brônquio para determinar algumas doenças mais específicas, né? E quando não é pulmonar, quando a gente tem uma espineia que possa ter fundo cardíaco, aí passa para o cardiologista, né? Entendi. Aí vai fazer um eco, ver se tem alguma hipertensão pulmonar. Exatamente. Tudo igual a gente, tudo igual. Uau, é isso muito legal. Nossa, eu tô aprendendo muito aqui, Carol. Tá excelente. Legal. Eu não tenho um pet ainda, apesar dos meus filhos pedirem bastante, pelo menos o meu mais novo pede bastante, ainda não tenho pet, mas tô aprendendo muito aqui. Vai tratar do mesmo jeito, vai tratar igualzinho. Perfeito. Gente, eu acho que eu acabei aqui todas as questões. Quem tiver mais alguma questão aqui... Opa, peraí. É a Rose, você respondeu aqui, se ele faz AVC. É isso mesmo, você já respondeu? É isso que eu vi. Faz sim. A gente tem, como eu te falei, das especialidades, a neurologista, a neuro também, a gente tem senilidade, né? De idade. Então, a gente tem todos esses distúrbios de cognição, a gente tem bastante nos cães e são tratados como com a gente também, né? Fisioterapia, né? Eles fazem muita fisioterapia. Então, assim, a gente tem uma grande gama aí de especialidades veterinárias iguaizinho os humanos, justamente para dar essa qualidade de vida. E em relação a qual que é a relação? É a mesma coisa pulmonar, que você falou já bem, que você já tem e algum outro sítio que o cigarro, que você tenha lido alguma coisa? O linfoma, que a gente conversou, né? O linfoma bastante. Os nasais, os orais, a gente tem muito melanoma em boca, né? A gente tem bastante também. E isso é outra coisa importante, porque na boca, às vezes, a gente não consegue fazer uma observação em casa, né? O animal não abre a boca que nem a gente vai no dentista, né? Isso é outra coisa que é importante. A odontologia veterinária, ela não é simplesmente limpar tártaro, né? Ela tem toda a inspeção de mucosa oral. Eu já vi animais, numa emergência que eu fui, a gente tem um problema em animais de porte grande que chama torção gástrica, isso é muito comum acontecer, entra em emergência. O animal não tinha sintoma nenhum e quando a gente foi entubar para entrar em cirurgia, ele tinha um tumor aqui em orofaringe, obstruindo a passagem da sonda. Sorte que ele era estava bem solto, digamos assim, a gente conseguiu jogar ele de lado e entubar. Mas então, assim, a gente não percebe esses tumores orais e nasais. No nasal, às vezes, tem o sangramento, né? Dependendo do caso. Então, a gente faz rinoscopia também, a gente faz biópsia. O tumor nasal é um pouco mais complicado. E esse, sim, está muito relacionado aí. A gente vê alguns trabalhos relacionados ao fumo. Porque você tem uma obstrução, então você consegue até perceber que o animal está respirando mais profundamente. Mas, às vezes, esses tumores, quando você faz a biópsia, eles sangram muito. Eles sangram demais e fazer uma fenestração de emergência não é brincadeira para você tentar conter esse sangramento. Então, eu já vi alguns casos, poucos ainda bem, mas que o animal acaba, às vezes, falecendo de hemorragia mesmo, porque você tem um seio nasal totalmente danificado de câncer, né? E a oncologista, a gente tem tumores de osteosarcomas gerais, que aí não são tão relacionados ao fumo, mas o adenocarcinoma, o carcinoma primário pulmonar e o linfoma e os tumores de boca e nariz são muito relacionados, sim, ao fumo. A Rose perguntou sobre câncer de mama. O câncer de mama não existem alguns relatos, mas não é o mais comum. A gente tem o câncer de mama mais relacionado ao hormonal mesmo, né? Por isso a indicação aí de castração após o primeiro cio, porque a gente precisa da primeira estimulação de pico, né, para todo o crescimento do animal, estimulação de órgãos. Após esse primeiro cio, aí a gente faz a castração
porque aí você reduz a chance de tumor de mama aí em mais de 80%, e que é um grande, a gente está no mês do Outubro Rosa, né? A gente tem campanhas também na veterinária e da mesma maneira, porque sim, é um dos cânceres mais comuns na veterinária quando o animal não é castrado. Gatas também. E as gatas, elas têm carcinomas inflamatórios mamários muito radicais, muito mais sério do que em cães, né? Então, e é importante a castração protege mesmo as cadelas. E nos machos, a gente tem a mesma coisa. Por que a gente indica a castração nos machos? Também após toda a fase de crescimento, né? É importante ter aquele estímulo hormonal na fase de crescimento. Passou isso, ok, vamos castrar. Porque nos machos a gente tem muito também hiperplasia prostática benigna, né? Com a idade. Igualzinho. Só que nos nossos pacientes eu posso tirar o hormônio e diminuir essa incidência, né? Entendi. Ah, não sabia disso. Eles têm bastante. Bem, gente, vocês viram que a Carol falou tudo aí, gente, um dicionário aí na parte de veterinária. Carol, excelente, aprendi demais aqui. Que bom. E agora eu vou fazer uma perguntinha meio fora, mas tá. A Nagela colocou aqui. Os gatinhos transmitem bactérias multiresistentes? E ela tentou relacionar isso com o cigarro. Tem alguma coisa que você pode falar? Não. A gente tem também bactérias em UTIs veterinárias mais resistentes. Mas, agora você que pensa em ter um bichinho, o que a gente mais vê, esses animais chegando com essas bactérias mais resistentes, iguais às UTIs humanas, são de tutores que são da área médica, né? Então, a gente vê o tutor que é um intensivista, uma enfermeira. Uau. Eles levam para casa, eles abraçam seus animais com aquela roupa, eles beijam, né? De novo, a criança, o filho, ele toma banho, ele lava a mão, ele escova os dentes, os cães e gatos não. Então a gente vê alguns animais, eu já tive alguns, eu não trato muito, porque lá no meu hospital não tem UTI, a gente não tem o intensivismo, tem uma semi-intensiva, digamos assim, uma internação. Quando a gente necessita leito de UTI na veterinária, existem clínicas especializadas nisso, em que faz o transporte de ambulância e vai para a UTI. E se necessário entuba, mas a gente tem toda aquela aparelhagem igual dos humanos. Então, assim, a gente vê, sim, algumas bactérias multiresistentes, já sem nenhum antibiótico que se possa usar, em sepse, a gente vê animais em sepse nessa condição, e que a gente várias vezes relaciona e vê lá, ó, esse tutor é médico, é enfermeiro, trabalha em hospital, trabalha em laboratório. Essa relação a gente vê. Por isso é muito importante, e até a gente já falamos de várias coisas, inclusive a história do Covid, né? Fica todo mundo aí, nessa semana saiu de novo um gato infectado. Não. Primeiro que a reportagem nunca fala de onde foi colhido esse material. Pele, boca? Sim, o Covid vai estar lá, na pele e na boca. Mas ele não passa a doença por humano e ele não sofre a doença, né? O Covid, ele não tem o cão e o gato, ele não tem a doença do Covid. Ele não está passando. É espécie específica. É muito o que aconteceu, da onde veio, é uma mutação, né? Então, assim, não existe nenhum relato científico no mundo inteiro, desde que nós começamos o Covid, que cães e gatos tenham a doença ou que passem pra gente, né? O que foi relatado é a presença do vírus no animal. Isso quer dizer, tá no pelo, tá na boca, sabe? Da onde foi coletado? Nenhum trabalho científico, pelo menos essas reportagens sensacionalistas dizem isso. Só fala, foi encontrado o vírus. Qual o método de coleta? Aonde você coletou? Né? E aí, as pessoas que recebem essa informação ficam com tanto medo, não têm noção do que é a verdade e acabam, às vezes, jogando seu animal na rua, né? O que acaba piorando a situação de saúde pública. Saúde pública no geral. Isso que é pior, né? Carol, temos menos de um minuto aqui. Eu queria agradecer. A sua presença foi ótimo. Dava para eu adorei também. Porque foi falando, acho que a gente... lógico, ficou relacionado ao tabagismo, porque é a minha área, mas eu acho que abre um campo para você começar a fazer suas lives e isso aí. as pessoas dos bichinhos, né? Até na parte do Covid. E eu queria te agradecer. Você deixa a sua mensagem obrigada final a você. 40 segundos. Obrigada a você pelo convite. Foi ótimo. Foi minha primeira live. Eu espero que tenha ido tudo bem. E foi muito interessante. Me abriu os olhos para muita coisa na veterinária também. Tudo que a gente precisa é estudar para poder ver mais e poder ajudar mais os nossos pacientes humanos e veterinários.
Legal, Carol. Então, assim, acho que o recado final é assim, pare de fumar, porque você não vai agredir. Olha o quanto de coisa que você vai poupar no Mais seu um bichinho. motivo, mais um Mais um motivo de motivo. amor, exatamente. Gente, obrigado, Carol. Fica com Deus. Um Obrigada beijo a todos grande. que estiveram aí com a Pessoal, gente nessa hora. Tchau, tchau. toda quarta-feira aí, estamos nas lives. Beijo. Obrigado, Carol. Boa Beijo, noite. tchau, tchau. Tchau, Até. tchau.